professor, tenha bondade. Muito obrigado, agradeço do coração este convite para aqui voltar, casa que eu conheço bem, e as minhas primeiras palavras são de agradecimento por este convite ao Sr. Magnífico Reitor da ACIT, e na sua pessoa também cumprimento todos os dirigentes desta instituição, os seus professores, também os seus alunos, os seus funcionários, aliás, inexcedíveis no cuidado com esta minha visita, incluindo também o professor Nelson, que também está sempre connosco, e portanto agradeço muito esta oportunidade de aqui vir e aqui estar para desenvolver o meu trabalho. Também gostaria de cumprimentar as distinguidas autoridades aqui presentes e, em particular, permitam-me referir o Sr. Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, discípulo de longa data e com muito gosto que eu revejo aqui e que dá honra também da sua presença. É realmente um grande gosto vê-lo aqui e dar-me essa honra. Sabem que eu vim aqui durante poucos dias, desta vez é uma visita, não sei se é de médico, se será de outra coisa qualquer, mas realmente é uma visita muito rápida e também, julgo que não vou aqui quebrar nenhum segredo de Estado, não seria apropriado, mas sabem que, como disse aliás o Sr. Professor Nelson, que realmente a ACIT está aqui numa fase de grande desenvolvimento dos seus trabalhos. Eu tenho tido a sorte de colaborar aqui com um excelente grupo de docentes e funcionários que têm levado à prática esses trabalhos, e em particular o mestrado em Direito e Segurança, que já teve várias edições, e agora estamos a preparar um doutoramento em Direito e Segurança. E penso que é assim que as coisas se fazem, com cabeça, tronco e membros. Portanto, primeiro, um curso que é menos exigente do ponto de vista das qualificações académicas, um grau de mestre, e depois, havendo já uma substância e um conjunto de mestres formados, agora darmos um passo para o doutoramento, que é o grau académico mais alto e é mais difícil, e portanto penso que só seria possível que isso acontecesse havendo depois um background de consistência do ponto de vista desses formatos. E portanto é isso que está a ser feito, e congratulo-me por esse cuidado e com essa prudência, e portanto também por isso felicito o Sr. Magnífico Reitor e toda a equipa, também incluindo o professor Caputo Menezes, também que tem sido inexcedível nessa ajuda, e portanto acho que é assim que as coisas devem ser, e da minha parte, aliás, desde a primeira hora, desde 2019, tenho participado na medida do possível, às vezes com algumas falhas da minha parte, às vezes as coisas não correm tão bem como eu desejaria, mas aqui estou, agora nesta fase de relançamento, também num segundo momento, que será a criação do doutoramento em Direito e Segurança. Claro que a ACIT tem outros cursos, outros mestrados e pós-graduações, mas na parte que me toca tentarei levar da melhor maneira esse trabalho, desenvolver esse trabalho da melhor maneira. Bom, mas chega agora de introdução e vamos passar ao tema que me proponho aqui tratar, aliás, que eu vou tratar seguindo aqui este PowerPoint que eu espero conseguir funcionar. Aqui tem, digamos, o título da minha intervenção e também, já agora, também o meu correio eletrónico, se quiserem, depois a seguir continuar o contacto, mesmo via eletrónica, regressando amanhã a Lisboa, terei todo o gosto nisso, em ajudar e poder contactar convosco no desenvolvimento de algumas ideias que eu puder aqui deixar de reflexão sobre este tema. O tema é um tema genérico, portanto, o direito à segurança significa muita coisa, mas sobretudo significa que é preciso refletir sobre aquilo que ele hoje vale. Nós, no tempo de hoje, é um tempo muito diferente daquilo que era nos anos 70, ou daquilo que era nos anos 90, ou até do que era nos anos 10, por exemplo, do século XXI. Nós hoje temos questões novas, absolutamente novas, uma delas a questão da globalização, agora de uma forma definitiva, ou, por exemplo, a questão da digitalização da economia e da sociedade e a mundialização das relações de todo o tipo. E, portanto, realmente hoje a sociedade é uma sociedade muito diferente daquilo que era quando eu tinha 10 anos ou 20 anos, e isto não só na Europa, mas também em todos os continentes. E, portanto, a minha ideia é um pouco estudar e referir estes 5 temas que aqui estão agora elencados como sumário, falar primeiro a perspectiva do Estado e as crises que se podem colocar na organização do Estado, por outro lado também a questão da crise que se coloca hoje nas relações internacionais,
do ponto de vista da segurança e não só, e depois ver quais são as respostas e o que é que a segurança significa, quer do ponto de vista individual, como cidadãos. Aliás, chamei aqui o nome de segurança cidadã, inspirando-me um pouco na lei espanhola, que, como sabem, fala na segurança cidadã, e também a segurança nacional como um dever do Estado em relação à proteção das pessoas, e depois a comunidade internacional hoje também tem que ser uma comunidade que possa prover esse bem jurídico coletivo da segurança. Portanto, serão estes os tópicos que eu gostaria aqui de desenvolver e também, se possível, dar um pouco o meu contributo em relação à proposta de lei que foi apresentada na Assembleia Nacional, precisamente sobre a nova Lei de Segurança Nacional. Sabem que é uma lei antiga, aqui existe, a Lei 2 de 2002. Houve uma lei que em 2015, 2014, chegou a ser uma nova lei que chegou a ser proposta, mas foi vetada pelo Sr. Presidente da República, e agora finalmente a nova lei está aí, e penso que é necessário haver uma nova lei, porque há muita coisa que mudou, desde logo a própria Constituição, que é talvez das melhores constituições do mundo que eu conheço, que trata da melhor forma possível e da forma mais atualizada possível as questões da segurança, concebendo o conceito que hoje é muito importante e que muitas constituições não têm, a começar pela portuguesa, o conceito de segurança nacional. E, portanto, é necessário que a lei ordinária esteja de acordo com a Constituição, e a Constituição vossa já é de 2010, portanto já está crescidinha, já tem 13 anos. E o tempo passa e é preciso atualizar os instrumentos legislativos de direito ordinário. Portanto, em relação ao primeiro tema, que tem que ver precisamente com esta questão da crise do Estado contemporâneo, ou Estado pós-contemporâneo. Nós hoje vivemos num tempo chamado tempo constitucional, em que o Estado se organiza através de uma Constituição. Todos achamos que o Estado é um Estado de Direito, ou pelo menos assim desejamos que ele seja o melhor possível. O que é um Estado de Direito? É um Estado que reconhece os direitos fundamentais das pessoas e é um Estado que tem os seus poderes separados, o poder legislativo, o poder judicial e o poder executivo. E é um Estado em que não há imunidade dos poderes, os poderes são sempre sindicáveis perante os tribunais. E o Estado deve agir com base em princípios muito importantes, hoje muito estudados na ciência jurídica, sobretudo o princípio da igualdade, ou até outro mais complicado do que este, o princípio da proporcionalidade. São hoje as grandes conquistas, digamos assim, da ciência do direito público, trabalhar as leis e muitas vezes encontrar inconstitucionalidades por violação quer do princípio da igualdade, quer do princípio da proporcionalidade. E sobretudo o princípio da proporcionalidade, porque é um princípio que contém um poder que seja excessivo. Portanto, um poder que viola a proporcionalidade é um poder, como a própria palavra diz, desproporcionado, é um poder excessivo, um poder exagerado. E, portanto, as medidas que o poder toma, sobretudo quando são de limitação da liberdade individual, têm sempre que ter uma medida de proporcionalidade. Bom, mas em relação a estas crises, o que é que nós podemos dizer? Temos hoje um tempo de incerteza, aliás, isso a incerteza, aliás, não é só do direito, há uma incerteza generalizada nas ciências, até nas ciências ditas duras, e, portanto, hoje já muitas leis que nós achávamos, leis científicas ou leis da natureza que achávamos que eram definitivas, já não são bem definitivas, basta pensar na física quântica, por exemplo, que põe em causa uma série de leis que eram consideradas imutáveis, ou pelo menos que eram consideradas inevitáveis, e hoje já não são, mas este clima de incerteza também paira sobre outras áreas científicas, e no direito também isso acontece, e portanto nós hoje no direito somos confrontados com um problema da incerteza das leis. É algo que nos aflige, quer como cidadãos, quer no âmbito das empresas, porque ninguém vai investir num país ou quer viver num país em relação ao qual não tenha a certeza das leis que se lhe vão aplicar, quer do ponto de vista dos seus investimentos económicos, quer do ponto de vista da conduta das suas vidas. E então quais são neste momento os problemas que têm apoquentado o Estado constitucional em todo o mundo, não é só uma realidade europeia, embora cada país tenha o seu grau diferente de desenvolvimento. Eu diria que há aqui vários problemas, resumindo aqui em 5 crises, digamos assim, não sendo pessimista, porque penso que as crises podem resolver, ou estão a ser resolvidas gradualmente. Em primeiro lugar, uma crise do Estado Social. Sabemos que o Estado Social hoje tem levado a um grande desperdício de meios, um excesso de funcionários públicos, burocracias excessivas, e às vezes o dinheiro que deve chegar ao pobre ou ao desempregado fica metade pelo caminho
no funcionário que recebe o pedido do subsídio, o funcionário que valida o subsídio, o funcionário que entrega o subsídio e o funcionário que fiscaliza o subsídio. E, portanto, o pobre do desempregado, quando recebe o dinheiro, não recebe 100, mas recebe 50, porque a outra metade ficou pelo caminho na burocracia estatal. E, portanto, hoje tem sido há várias teorias muito críticas do Estado Social que nós temos. Acho que o Estado Social nunca pode acabar, isso não faria qualquer sentido. O Estado Social é importante que exista, mas o Estado Social tem que ser, digamos, amadurecido e tem que ser coordenado também com a iniciativa privada, porque em muitos aspectos a iniciativa privada pode ir mais longe na sua eficiência do que os vários setores públicos em matéria de prestação de serviços e em matéria de cumprimento de direitos económicos, sociais e culturais. E, portanto, é preciso que hoje o Estado, às vezes, deixe de ser menos intervencionista, menos sujeito económico e mais regulador económico. E tem sido esse, aliás, o caminho, que em Angola tem sido trilhado, na criação de várias agências reguladoras, e, portanto, o Estado hoje já não se assume tanto como um prestador de bens e serviços, mas são as empresas que, devidamente reguladas, podem ter o mesmo êxito como se fosse o Estado o próprio prestador desses mesmos serviços. E tem havido muitas entidades reguladoras que têm feito esse trabalho. Depois também há um segundo problema que se relaciona com a qualidade da democracia. Aliás, tem acompanhado, julgo que o ambiente também em Portugal em particular, não me leve mal sendo português de falar, nós estamos realmente nas vésperas de uma eleição muito importante para a Assembleia da República, no dia 10 de março, e tem reparado, na Europa têm aparecido novos partidos, novas questões, partidos populistas, partidos nacionalistas, problemas novos relacionados com a imigração, problemas novos relacionados com a igualdade também entre grupos sociais e, portanto, muitas vezes nós nos questionamos acerca da qualidade da democracia. Os próprios partidos não sabem acompanhar as novas necessidades sociais. Os partidos fecham sobre si próprios, muitas vezes os partidos apresentam candidatos cada vez mais fracos, cada vez com menos qualidade. Às vezes as pessoas que se apresentam para serem primeiros-ministros, nós nos perguntamos, mas o que é que aquela pessoa tem de especial para ser primeiro-ministro? Às vezes nós chegamos à conclusão que não tem nada de especial. Isto é, pode ser aquele como pode ser qualquer outro. Portanto, quando as pessoas chegam à conclusão que os líderes que se apresentam para serem primeiros-ministros não têm nada de especial, então onde é que estão as pessoas, os homens bons, para serem primeiros-ministros que tenham essa capacidade especial, alguém que seja, não é preciso ser pessoa catedrático, mas alguém que realmente tenha capacidades acrescidas de liderança e de intervenção e de decisão. Portanto, esse é que é o problema da desqualificação da classe política. Pessoas que vêm das juventudes partidárias e muitas pessoas recusam hoje entrar para a política porque os salários são baixos, depois vêm logo os jornais com uma série de boatos e de mentiras e vão buscar a vida da pessoa desde que tinha 15 anos ou que não pagou uma multa de trânsito aos 20 anos ou que não pagou a dívida de condomínio aos 23 anos, coisas assim. Ninguém está disponível realmente para fazer política nestas circunstâncias. Portanto, há aqui um problema realmente de reforma da vida política, que tem a ver com a vida dos partidos, tem a ver também com a necessidade de ativar a participação partidária, também com base, por exemplo, nos referendos, que é uma maneira muito importante das pessoas poderem participar, e, portanto, nós hoje sentimos aqui uma certa fadiga da democracia, e é necessário, claro, não acabar com a democracia, pelo contrário, mas revitalizar a democracia com novos instrumentos de participação política. Penso que esse é um grande objetivo que se coloca a todos os dirigentes, em particular também em Portugal. Depois, também temos ainda uma questão relacionada com a globalização e o Estado Nacional. Hoje sabemos que os Estados têm vindo a perder poder para a comunidade internacional. Sabem que os Estados soberanos é um modelo que surgiu no direito internacional a partir do século XVII, com a Paz de Westfália, em que os Estados se apresentaram na cena internacional como Estados soberanos, mas hoje essa soberania tende a reduzir-se drasticamente. Às vezes por boas razões, mas às vezes por más razões. As boas razões é quando há direitos humanos. Se há direitos humanos, que são os direitos reconhecidos internacionalmente, é bom que os Estados não tenham competência porque só têm que obedecer aos direitos humanos. Mas às vezes não é isso. Às vezes os Estados veem que a sua soberania é reduzida, quer juridicamente, quer facticamente, pela ação das grandes potências, que muitas vezes, habilidosamente, reduzem essa soberania. E, portanto, tem havido hoje algumas preocupações em alguns países, sobretudo em África,
de reivindicar de novo a soberania perdida de muitos países que não querem suportar certos instrumentos internacionais e tratados internacionais que são feitos, sobretudo, entre as grandes potências e que acabam por ser impostos, embora não à força, mas de uma forma subtil, aos países em vias de desenvolvimento, com ameaças de que não fazem cooperação ou de que não dão subsídios ou com outro tipo de chantagem que eu acho que é sempre de evitar. E, portanto, tem havido hoje uma percepção de que o Estado Nacional deve recuperar a sua soberania e que certos instrumentos de direito internacional, derivados da globalização, têm globalizado o poder e têm concentrado o poder em certas instâncias internacionais e que a globalização não significa uma dispersão do poder por todas as instituições e por todos os países. Não, a globalização significa, pelo contrário, uma concentração de poder que deixa de estar nos Estados e passa a estar em certas instituições internacionais, e não são as mais democráticas, e às vezes até não são aquelas que são mais visíveis, mas são aquelas que são invisíveis. E, portanto, esse é que é um grande problema também de escrutínio, de transparência das esferas do poder internacional. Depois também temos o problema ambiental, que é um problema que eu acho que hoje é indiscutível. Ainda me lembro, aqui há 20 anos, de livros que saíam a dizer que esta questão do clima ou das alterações climáticas era tudo uma invenção de certas pessoas. Não é verdade. Não é nenhuma invenção. Os dados estão à vista, os dados estatísticos não o negam. Claro que há coisas que, apesar de tudo, melhoraram. E, portanto, isto também prova que as políticas ambientais podem ser bem-sucedidas. Reparem, a questão do buraco da camada do ozono. Eu lembro que isto era um problema dos anos 80. Isso foi resolvido. O buraco na camada do ozono foi diminuído graças a medidas que foram tomadas, sobretudo depois do protocolo de Montreal. Lembram-se que há umas décadas as chuvas ácidas na Europa. Isso deixou de existir. Portanto, há políticas ambientais que podem corrigir uma série de problemas de natureza ambiental. Agora, há outras coisas que começam a ser realmente preocupantes, como é o caso do aumento da subida da temperatura do planeta, penso que isso hoje é uma evidência, e outras coisas, e processos de desertificação de certos territórios. Em África há zonas que estão a desertificar-se, infelizmente, ou a extinção de espécies. Portanto, há vários problemas de natureza e a poluição em si, e, portanto, penso que hoje a questão ambiental é uma questão que preocupa todos os partidos, e também já passámos aquela fase em que o ambiente era uma matéria apenas dos partidos de protesto, em que eram partidos extremistas que só tinham a linha ambiental para protestarem. Hoje não, hoje qualquer programa de governo, seja de esquerda, seja de direita, tem que incluir a matéria ambiental. Penso que é uma questão que diz respeito a todos os partidos e não apenas a partidos que, no princípio, sim, começaram por ser partidos de protesto, e ainda bem, porque introduziram a questão, mas hoje é uma questão transversal a todos os partidos no âmbito alargado do espectro partidário. E depois também, finalmente, o ponto que me interessa mais, a questão do risco. Nós hoje já não vivemos num estado tão seguro como tínhamos vivido até há alguns anos a esta parte. Portanto, temos hoje novos fenómenos, infelizmente, novos fenómenos de criminalidade dentro dos países. Temos, aliás, na Europa houve uma subida gradual da criminalidade nos países a partir dos anos 70, com o chamado fenómeno da metropolização das cidades. Portanto, o nível da criminalidade subiu substancialmente a partir dos anos 70, com a imigração dos meios rurais para as grandes cidades. As grandes metrópoles muitas vezes não estão adequadas, digamos, à melhor harmonia possível entre as pessoas, e, portanto, tem havido novos fenómenos, criminalidade violenta, criminalidade informática, de violação dos direitos das pessoas e da autodeterminação sexual. Portanto, tem havido uma série de novas questões, que já não são as questões antigas da criminalidade, que têm realmente afetado, sobretudo, a segurança interna dos vários países. E, portanto, hoje nós podemos dizer que o Estado já não é um Estado tão seguro, ou então, para usar uma expressão, acho que ficou muito conhecida, de um professor alemão já falecido, Ulrich Beck, que realmente introduziu no léxico de várias ciências, a começar pela sociologia, o conceito de sociedade de risco. Acho que ele depois também transferiria para a comunidade internacional de risco. Ou seja, um Estado em que a segurança deixa de ser um dado adquirido, um Estado em que a segurança passa a ser uma política pública de primeira escolha e a segurança que passa a ser percepcionada pelas pessoas como uma coisa que está na primeira linha, nas primeiras linhas de uma agenda política
que os dirigentes têm que levar a cabo. Portanto, a ideia de um Estado que deixa de ser seguro e passa a ser inseguro por um conjunto de novas ameaças recentes que não existiam até então. Isto também sucede, essa questão das novas ameaças à segurança, também acontece um pouco no âmbito da comunidade internacional. Aliás, até talvez esta seja a perspectiva que nos vem logo à memória por causa do 11 de setembro de 2001. E já passaram 21 anos, como o tempo passa. Mas, na verdade, a comunidade internacional sempre foi uma comunidade dominada por relações de conflito. Claro que há relações de amizade entre os países, há relações económicas, há relações culturais, mas há relações também de segurança e de insegurança entre os vários países. Sabem que aí os paradigmas mudaram substancialmente. Depois da Guerra Fria, entramos num processo de um mundo, digamos, unipolar, uma grande potência que continua a ser os Estados Unidos da América, e depois a Rússia deixou de ter a importância que tinha. Mas agora as coisas estão a mudar, o crescimento da importância geoestratégica da própria China e também com a emergência dos países em vias de desenvolvimento, chamados BRICS, que também têm dado cartas na esfera internacional. E tudo isso tem sido propiciado também pelo tal processo de globalização. Mas isso também significa que no âmbito internacional há novos problemas de insegurança, que também não existiam até ao fim do século XX. Aliás, até se pode dizer que hoje a palavra segurança ou insegurança é talvez a primeira palavra que nos vem à mente quando falamos nas relações internacionais. Talvez a questão também nos venha à palavra, talvez a questão ambiental também seja uma das questões, mas como alguém uma vez disse, realmente a segurança é a grande palavra do século XXI. E é verdade. E não é preciso estar muito atento para perceber. O 11 de setembro representa um problema especial, digamos, uma nova fase do terrorismo internacional. Aliás, terrorismo sempre houve, desde o século XIX, pelo menos. O terrorismo do século XIX, como sabe, o terrorismo anarquista. Aliás, terrorismo que matou um rei de Itália, já agora matou um rei de Portugal, não é verdade? E outras coisas. E o terrorismo que deu origem, matou o herdeiro da coroa do Império Austro-Húngaro e deu origem à Primeira Guerra Mundial, em Sarajevo, em junho de 1914. Portanto, o terrorismo anarquista dos fins do século XIX, princípio do século XX, foi um terrorismo muito especial que causou graves turbulências em muitos países. Mas depois o terrorismo foi assumindo outras feições. O terrorismo também de natureza nacionalista. Basta pensar em tudo que sucedeu na Irlanda do Norte com o IRA, ou no País Basco, na Espanha e na França. As centenas e centenas de pessoas foram mortas por organizações terroristas que pretendiam reivindicar uma independência de um território que, na sua opinião, estava a ser ocupado por Estados estrangeiros. Felizmente que isso hoje foi ultrapassado e a Espanha, nos problemas que tem, felizmente não estão a ser colocados do ponto de vista da violência, como é o caso da independência da Catalunha, que nunca assumiu qualquer aspecto de violência. E a ETA já foi considerada extinta, já há uns anos a esta parte. Mas, portanto, esse terrorismo nacionalista também tem existido. Como também tem existido um terrorismo ideológico, de esquerda e direita, ou de extrema-esquerda ou de extrema-direita, em vários lugares. Na Itália, como sabem, as Brigadas Vermelhas, as Brigate Rosse, prenderam e assassinaram o primeiro-ministro, Aldo Moro, em 1978. As Brigadas Baden-Meinhof, por exemplo, na Alemanha, e em vários lugares tem havido realmente também crises de terrorismo já de natureza político-ideológica. Mas este terrorismo do 11 de setembro é uma coisa nova. É um terrorismo de matriz religiosa, jihadista, corresponde a uma versão extremista do Islão, que não é uma religião de guerra, mas é uma religião de paz, mas alguns não entendem que assim seja e, portanto, pretendem e usam da força, e sabemos o que é que foi o 11 de setembro de 2001, mas as coisas são muito mais do que o 11 de setembro de 2001, porque muitos outros atentados têm acontecido, aqui em África, sobretudo na Nigéria, como sabem, de vários grupos, e noutras partes do mundo, que não têm tanta visibilidade mediática, mas infelizmente eles também acontecem. Mas a verdade é que, o que é curioso nisto, a comunidade internacional não despertou para as questões da segurança internacional só depois do 11 de setembro de 2001, porque já muito antes disso, a comunidade internacional tinha forjado um novo conceito, que é um conceito que agora está na moda, mas um conceito que foi cunhado pela primeira vez em 1994, o conceito de segurança humana. Pela primeira vez se falou neste conceito num relatório do PNUD das Nações Unidas de 1994.
E a segurança humana em que sentido? Num sentido completamente diferente da segurança tradicional que nós tínhamos do ponto de vista da análise do modo como o Estado ou a comunidade social se deve proteger. Segurança humana no sentido de não ser apenas uma segurança político-militar, mas ser uma segurança que introduz outras valências, como a segurança económica, a segurança ambiental, por exemplo, em outros aspectos, não apenas uma segurança de não haver crimes ou de não haver guerras, a segurança é muito mais do que isso. E depois, por outro lado, também a segurança vista não do Estado, mas vista das pessoas em concreto, porque o Estado só existe para as pessoas. O Estado é um instrumento de bem-estar e de segurança das pessoas que fazem parte do Estado. O Estado, num certo sentido, somos todos nós. O Estado no fundo, é uma associação de pessoas, dos seus cidadãos, que instalam um poder político soberano e que exercem e que dirigem um território fazendo as leis necessárias, digamos, à segurança e à justiça da coletividade. E, portanto, a segurança humana foi um conceito muito importante, aliás, tem vindo a ser reafirmado, aliás, até há um índice das Nações Unidas sobre quais são os países mais seguros e menos seguros do ponto de vista da segurança humana, assim como há também aquele índice do IDH, também há um índice de segurança humana nos vários países, como há também o índice da corrupção, há vários índices em várias perspectivas. E, portanto, esta questão da segurança humana é uma questão muito importante, porque permite alargar o conceito de segurança, alguns até dizem que alargando demais. E como sabem, há várias escolas doutrinárias de segurança. Hoje, quando nós olhamos para a segurança no plano internacional, não pensem que a segurança é vista da mesma forma por todos os países. Não, há várias escolas, há várias maneiras de ver a segurança. Lembro, por exemplo, da escola de Copenhaga, por exemplo, que vê a segurança de uma certa maneira. A escola galesa da segurança, da W. Swift, tem outra maneira de ver a segurança como, no fundo, um produto de uma operação social, digamos, uma visão neomarxista da segurança. Ou a escola de Paris, também vê a segurança de outra maneira, de fundir a segurança interna com a segurança externa. Ou a escola de Copenhaga, vendo que a segurança não é só uma questão meramente policial ou militar, mas tem a ver, digamos, com as novas seguranças do ponto de vista energético, ou do ponto de vista económico, ou do ponto de vista ambiental, ou da cibersegurança. Portanto, mesmo a própria maneira de ver a segurança e saber o que é que está dentro da segurança, as escolas, há vários estudos, há várias maneiras de ver o fenómeno, e isso não é uma coisa unânime, pelo contrário, tem suscitado diferentes abordagens. Mas quais são, então, nesse caso, as grandes ameaças de hoje à segurança internacional? Que, num certo sentido, podem repetir-se em relação às ameaças que são apenas dadas aos Estados. Mas há coisas novas. Claro, qual é a grande ameaça que, felizmente, está longe de poder apoquentar-nos assim de uma forma perigosa e dura? É a questão da proliferação das armas de destruição maciça. Essa é a principal ameaça à segurança internacional. Não haver lançamento e não deixar de haver controle sobre as armas nucleares, as armas químicas, as armas radiológicas e as armas biológicas. O tal NQBR, Nuclear, Chemical, Biological and Radiological Weapons. E, portanto, haver o controle para não haver proliferação das armas de destruição maciça. Isso é uma tarefa que, apesar de tudo, está contida, está a ser feita com algum cuidado e, portanto, essa eu acho que todas é a principal. Mas não é a única, porque nós agora temos outras ameaças. Temos a pirataria marítima, pelos vistos agora já não... Antes sempre houve, aliás, no Estreito de Malaca, lá na Ásia, mas agora depois também transferiu-se para o Golfo Pérsico e até aqui para o Golfo da Guiné. Portanto, a pirataria agora, pelos vistos, deixou de estar só na banda desenhada e no Pirata das Caraíbas, mas também existe na realidade, e aliás tem suscitado várias intervenções internacionais sobre isso, e até no caso da Europa várias operações navais de combate a essa pirataria marítima. A questão também da criminalidade organizada transnacional, porque a globalização também globaliza as coisas boas, mas também globaliza as coisas más. Portanto, globaliza as transações entre as pessoas, a mobilidade das pessoas torna-se mais fácil, mas quando a mobilidade das pessoas é fácil, também é fácil a mobilidade dos bandidos e dos criminosos. Portanto, tudo se torna mais fácil. Ora, se os bandidos se tornam mais fáceis, ficam facilitadas a sua mobilidade, o que é que fica mal? Fica mal a capacidade de investigar esses crimes e, sobretudo, se há redes internacionais organizadas, elas têm muito mais poder porque não estão num país em particular, têm menos
sofrem menos capacidade de investigação e têm muito mais dinheiro, porque agregam várias realidades de vários países. E, portanto, nós temos hoje experiências muito dramáticas. Claro que a mais antiga de todas é o narcotráfico, que continua em alta, infelizmente, mas agora temos coisas novas. Temos tráfico de pessoas, redes de migração clandestina, temos tráfico de órgãos, até, e, portanto, temos aqui uma série de realidades novas que, de facto, é preciso enfrentar e que preocupam muitíssimo. Além de agora de uma realidade ainda mais recente, que é a questão da ciberinsegurança, da insegurança cibernética, quer ao nível dos crimes cibernéticos, que são mais comuns. Então, com a pandemia, em Portugal, pelo menos aumentaram o dobro os crimes praticados no tempo da pandemia. As pessoas estavam em casa, portanto, só tinham a possibilidade de usar a internet e começaram a pedir coisas pela internet e era só fraudes a torto e a direito. Mas, portanto, criminalidade informática, mas também depois, mais do que isso, depois a ciberguerra também como um novo problema que hoje, aliás, está na ordem do dia, e tem havido muitas ações de ciberguerra que nós nem sequer sabemos, mas alguém que está num gabinete lança um drone que vai matar este e aquele, que está naquela casa, que está naquele bairro, e às vezes mata as crianças que lá estão também, etc. Portanto, coisas deste ano que são realmente muito importantes, além de próprios países que foram objeto de ataques informáticos, que paralisaram países. Aliás, o caso mais conhecido, julgo que sabem, foi o caso da Estónia, que julgo que em 2008 teve um ataque informático que paralisou o país durante cerca de um mês. E, porquê? Porque hoje os países têm muitos dos seus ativos, que são no fundo ativos estratégicos, são ativos que são informáticos, que estão nas estruturas informáticas. E, portanto, a destruição dessas estruturas informáticas significa o colapso do funcionamento das instituições. Essa que é a verdade. Portanto, há um conjunto de novas ameaças para as quais temos de estar preparados, que exigem conhecimento e exigem novos instrumentos legislativos e também novos instrumentos de natureza tecnológica. Bom, mas agora vamos ver, então, como é que se pode responder a estas ameaças, feito este diagnóstico assim um pouco, digamos, apocalíptico, espero que não muito apocalíptico. Eu aqui penso que é importante ver a segurança em duas perspectivas. Por um lado, a perspectiva dos cidadãos, e é uma coisa que é pouco referida, mas agora deve ser mais referida, que é o direito à segurança. Todos nós, cada pessoa humana, tem direito à segurança, e a segurança vista da perspectiva do Estado-poder. Isto é, a segurança como um dever e uma tarefa do Estado, digamos que, no fundo, como o outro lado da mesma moeda. A segurança é uma moeda que tem dois lados. Tem um lado que é a segurança individual, a segurança cidadã, e do outro lado tem uma segurança institucional dada pelas instituições, a tal segurança nacional. Portanto, o anverso e o reverso da mesma medalha têm dois lados. A segurança tem dois lados que estão sempre juntos e que não podem deixar de estar juntos. Aliás, a nossa Constituição dá bem o sinal de que assim é, porque o vosso texto constitucional, aliás, bastante bem feito, em vários aspectos e também no que respeita a questões da segurança, diz logo no artigo 36 que todo cidadão tem direito à liberdade física e à segurança individual. Enquanto que muitas Constituições apenas dizem todos têm direito à liberdade e à segurança, e depois aqui só falam na liberdade, isto é, nas medidas que podem ser tomadas para deter uma pessoa e que são de curta duração, para permitir a prisão preventiva, ou a expulsão de estrangeiros, ou a detenção de militares que tenham feito infrações militares, etc. Portanto, ou pessoas internadas por anomalia psíquica. Mas no vosso caso até se vai mais longe, porque é curioso que o artigo 36 da Constituição angolana diz que todo o cidadão tem direito à segurança individual. Liberdade física e segurança individual. Claro que aqui a liberdade, há muitas liberdades. A liberdade física é a liberdade de eu me poder deslocar, dispor do meu corpo e poder estar onde eu quiser, não estar detido, não é? Nesse sentido mais primário, mais rudimentar. Mas, claro que há outras liberdades, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, etc. Mas não deixa de ser curiosa aqui esta expressão, a direito à segurança individual. Aliás, depois, mais tarde, mais à frente, o número 3, depois explica bem o que é que significa essa própria liberdade, embora eu acho que aqui estas alíneas do artigo 33, número 3, algumas, por acaso, eu acho que não têm bem a ver com a liberdade nem com a segurança, mas têm a ver com outro direito que não está aqui referido, que é o direito à integridade pessoal. Por exemplo, quando se diz que a liberdade e a segurança implica
Por exemplo, o direito de usufruir plenamente da sua integridade física e psíquica, isto não tem nada a ver com a liberdade nem com a segurança, tem a ver com outro direito fundamental. Qual é? Com o direito à integridade pessoal, que é uma coisa diferente. Ou então a seguir outra linha, o direito à segurança e controle sobre o próprio corpo. Bem, o controle sobre o próprio corpo é de novo o direito mais à integridade pessoal. Aqui talvez mais... Um outro direito, o direito a não ser submetido a experiências médicas ou científicas sem conhecimento prévio. Uma vez mais aqui também o direito mais à integridade pessoal. Ou então outro direito a não ser torturado, nem tratado ou punido de maneira cruel, desumana ou degradante. Também tem a ver com o direito à integridade pessoal. Portanto, não é propriamente aqui que está a questão do direito à liberdade ou do direito à segurança. Mas, no entanto, penso que o acrescento da liberdade de ser, a segurança ser individual, penso que é um aspecto interessante e que dá um passo em frente do ponto de vista da significação desse conceito. Agora, também é verdade que este direito à segurança não é absoluto. E, portanto, nós, muitas vezes, para termos uma situação segura, temos que prescindir de vários direitos. E, portanto, aqui a liberdade e a segurança podem estar aqui em comunicação permanente, ora dando mais valor à segurança, ora dando mais valor à própria liberdade. Todos nós recentemente experimentámos restrições severas à nossa liberdade. Para quê? Para termos mais segurança. Foram-nos impostas medidas durante a pandemia da Covid-19. Ficarmos fechados em casa, não contactarmos uns com os outros, haver racionamento até na provisão de alimentos. Precisamente tivemos uma restrição de vários direitos por causa da nossa segurança. Mas aí a segurança é uma segurança sanitária. Uma segurança de proteção do nosso corpo, da nossa vida, claro, direito à saúde, no limite o próprio direito à vida, que podia ser posto em risco se não houvesse essas restrições, digamos, à liberdade individual. Portanto, a segurança tanto pode ser vista como um direito à segurança no sentido de eu ter o direito de exigir que o Estado crie condições para eu viver sem ser morto ao virar a esquina da minha casa, em que não viva num faroeste em que todos andem aos tiros, e, portanto, o Estado tem a obrigação de me garantir a minha segurança, de eu não ser morto, de eu não ser atacado, de eu não ser raptado, de eu não ser roubado. Portanto, aqui a segurança, no fundo, como um metadireito que protege vários outros direitos fundamentais. Portanto, eu sou seguro se ficar com a minha propriedade, se não perder a minha propriedade. Eu estou seguro se não perder a minha vida. Eu estou seguro se não perder a minha liberdade. Eu estou seguro se não perder a minha integridade pessoal, se não for violado, etc. Portanto, tudo isto faz parte da minha segurança. E, portanto, o Estado tem a obrigação de criar essas condições. E muitas vezes não é o Estado não fazer nada, que às vezes quando o Estado intervém na esfera pessoal pode perturbar a segurança e a liberdade. Mas o Estado tem aqui uma intervenção positiva, tem que fazer alguma coisa para garantir a segurança. E se há um bairro que está cheio de criminalidade, o Estado tem que tomar medidas para diminuir a criminalidade nesse bairro, através de vigilâncias, através de aumentar o número de esquadras, aumentar o número de efetivos policiais, possam garantir a ordem pública nesse bairro, se for o caso de esse bairro estar submetido a uma dificuldade de ordem pública. E, portanto, é por isso que, às vezes, o direito à segurança também pode ser restringido e, muitas vezes, temos situações de estado de sítio e de estado de emergência. Aliás, no caso aqui, e como em Portugal e em muitos países, a Covid-19 nos trouxe, de facto, limitações nessa matéria. Portanto, isto do ponto de vista dos direitos e da relação entre o direito à segurança e o direito à liberdade. Mas vamos avançando e agora ver do lado do Estado a segurança nacional como sendo uma realidade garantida pelo próprio Estado. Aqui temos mais coisas para dizer, porque na verdade o direito à segurança individual é um direito pouco estudado, porque para muitos autores o direito à segurança individual é uma garantia acessória da liberdade. Eu acho que isso é uma visão redutora do problema. Isto é, muitos dizem, bom, não há bem um direito à segurança. A segurança é uma condição para eu ter liberdade. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu posso ter liberdade e não ter segurança. A segurança tem um espaço de autonomia, que porventura é pouco estudado, com certeza, mas a segurança implica não apenas uma não ingerência do Estado na minha liberdade, mas às vezes implica uma ação positiva do Estado para garantir essa segurança e essa minha liberdade. Agora, do ponto de vista do Estado, claro que a outra face da moeda, o reverso da moeda, é a segurança nacional. Então, neste conceito um pouco mais amplo, que é realmente uma das grandes novidades da Constituição angolana, de facto.
Aliás, em relação à portuguesa, a portuguesa nem sequer tem um Conselho de Segurança Nacional. Nunca fala. Aliás, e fala na defesa nacional, aliás, de uma forma errada. Ou dito de outra forma, pretendendo falar na Segurança Nacional como se fosse Segurança Nacional, mas depois erra na formulação do próprio Conselho de Segurança Nacional. Mas, de facto, isso não sucede, ainda bem, com a Constituição angolana. Portanto, pelos vistos, às vezes, as Constituições que inspiraram outras Constituições acabam por se poder corrigir com os seus próprios discípulos e com as suas próprias filhas. Esta é a relação entre mãe e filha, entre a Constituição portuguesa e a Constituição angolana. Espero que isso venha a suceder. Mas, na verdade, nós temos na Constituição angolana um capítulo realmente bastante original sobre segurança nacional. E agregando no conceito de segurança nacional um conjunto de realidades que normalmente não são vistas desta forma. Já são vistas de uma forma compartimentada. Portanto, isso significa que há toda a vantagem de ver a segurança nacional como um objetivo comum. E, embora a segurança depois tenha vários sentidos, a segurança pode ser o fim a alcançar, pode ser uma atividade que é desenvolvida, a atividade de segurança, mas claro, em sentido amplo. Uma coisa é a segurança militar, outra coisa é a segurança policial, outra coisa é a segurança dos serviços de inteligência, outro tipo de seguranças. Ou então a segurança como instituições, como corporações, instituições que produzem segurança, a polícia, as forças armadas, os órgãos de inteligência, etc., os bombeiros, outras entidades. Portanto, a segurança também pode ser vista aqui sob diferente. A mesma palavra pode ser vista com vários significados possíveis. É uma palavra realmente polissémica dessa perspectiva. Mas, de facto, temos esta ideia da segurança nacional, agregando, que eu já vou referir, os vários aspectos. Aliás, o mesmo conceito também existe, e aquilo que eu separei entre Estado e comunidade internacional também existe bem no artigo 11 da Constituição angolana. Porque diz, desde logo, paz e segurança. Portanto, a República de Angola é uma nação de vocação para a paz e progresso, e, portanto, isso significa que, do ponto de vista internacional, Angola deve contribuir para um sistema de segurança coletiva que procura a paz internacional. Aliás, hoje fala-se até num direito à paz como um direito de quinta geração, um direito do homem, um direito humano à paz. Mas depois também tem outro número muito importante, no artigo 11.3, diz que a segurança nacional é baseada no primado do direito e da lei, na valorização do sistema de entidades de segurança e no fortalecimento da vontade nacional, visando a salvaguarda do Estado e a manutenção da estabilidade e do desenvolvimento contra quaisquer ameaças e riscos. Ora, aqui é que está o ponto. É que, de facto, a segurança nacional é contra quaisquer ameaças e riscos, não apenas contra as ameaças e os riscos externos, que é o erro da Constituição Portuguesa. Diz que a defesa nacional é apenas a atividade do Estado para proteger a República contra as ameaças externas. Não, isso é apenas a segurança externa, porque a defesa em sentido amplo, no sentido de ser igual à segurança nacional, é contra quaisquer ameaças, sejam elas internas, sejam elas externas. Até porque hoje, muitas vezes, não há qualquer distinção. Uma ameaça cibernética é externa ou é interna? Nem uma coisa nem outra. E às vezes as maiores ameaças até vêm de dentro e não vêm de fora, como sabemos. E, portanto, a ideia de que as Forças Armadas estão fadadas para resolver as ameaças externas e que a polícia é direcionada para as ameaças internas, às vezes pode haver ameaças internas que não possam ser resolvidas pela polícia, tem que ser pelas Forças Armadas, porque tem um equipamento de outro calibre, de maior, digamos assim, intensidade, chamado equipamento de guerra, que as polícias não dispõem. Embora sejam filosofias diferentes, as Forças Armadas têm uma doutrina própria, as Forças Policiais têm uma doutrina muito diferente da doutrina das Forças Armadas, mas às vezes esta distinção entre ameaças externas e externas, internas e externas, no sentido de, com isso, também distinguir aquilo que é mais forte e menos forte do ponto de vista da gravidade da causa, às vezes não funciona, porque às vezes são as ameaças internas aquelas que são mais graves do que as ameaças externas. E, portanto, hoje a tendência é para uma maior fluidez, para não dizer desaparecimento, da distinção geográfica, ou lá o que seja, do ponto de vista da origem das ameaças, que tanto faz serem internas ou externas, porque as ameaças, havendo, é preciso combatê-las independentemente da sua origem e combatê-las com os meios considerados adequados. Depois, no vosso caso, também tem como mecanismos de exceção constitucional, de necessidade constitucional, três situações: o estado de sítio, o estado de emergência e o estado de guerra. No caso português também temos estas três figuras, mas o estado de guerra não é bem um estado de exceção, embora
possa ter aplicação apenas alterando um aspecto da Constituição, que é passar a haver tribunais militares. No vosso caso, os tribunais militares são tribunais da normalidade. Em Portugal só há tribunais militares em situação de estado de guerra e não fora dele. Numa reforma que foi feita em 1997, aliás, discutível e que muito desagradou, como imaginam, aos próprios militares. Mas penso que essa questão não está na ordem do dia aqui em Angola do ponto de vista da justiça militar, embora ela possa ser melhorada do ponto de vista do seu funcionamento. Bom, mas a verdade é que esta segurança nacional implica a agregação de vários subsistemas. E é por isso que também é importante esta nova lei, ou a proposta que está a ser discutida pelo Parlamento, a nova Lei de Segurança Nacional para substituir a Lei 2 de 2002. E então temos aqui, digamos, há 4 sistemas normalmente referidos. A vossa Constituição refere 3, a Constituição Portuguesa só refere 1, só refere as Forças Armadas, e a Polícia só fala nela num artigo 272, e dizendo muito pouco. Mas, de facto, a segurança nacional inclui vários riscos, mas também inclui vários tipos de resposta, várias doutrinas, várias corporações, embora todas confluam para um mesmo objetivo final de manter o Estado seguro ou de ter um Estado mais seguro do que era antes. E então temos as Forças Armadas, claro, que têm uma doutrina própria e têm uma disciplina própria e com uma filosofia de combater o inimigo. A ideia do inimigo aqui é uma ideia dominante. Temos também, no vosso caso, é um sistema monista, a polícia. Do ponto de vista de segurança interna, temos a Polícia Nacional. Em Portugal, e como sabem, agora estamos num período bastante agitado, porque temos várias polícias e há uma contestação muito grande em relação a um subsídio que foi feito, ou que foi dado à Polícia Judiciária e não foi dado às outras polícias, e agora tem havido uma concertação mais persistente de reivindicações, quer do ponto de vista sobretudo das duas forças de ordem pública, a GNR e a PSP, que são no conjunto, têm cerca de 44 mil efetivos, enquanto a Polícia Judiciária tem 1000 e tal efetivos. E, portanto, tem havido uma situação bastante problemática, mas, de facto, a Polícia tem uma intervenção muito diferente das Forças Armadas e tem uma doutrina muito própria no que respeita às Forças Armadas. No vosso caso, a Constituição, curiosamente, compromete-se com um monismo até nominalístico da própria Polícia. Não fala na Polícia como atividade ou como instituição, mas diz a Polícia Nacional, portanto, aquela e mais nenhuma, o que até pode provocar alguns problemas. Imaginem-se mais tarde for necessário criar polícias especiais para diversificar, digamos, a atuação do Estado para combater certo tipo de criminalidade. Claro que podem criar departamentos dentro da própria Polícia Nacional, como já existe para a migração, ou como já existe talvez para a investigação criminal, mas não deixa de se colocar a questão de saber se uma Polícia Nacional assim, com o próprio nome na própria Constituição, não será excessivo, não amarra demasiado o Legislativo para poder, no futuro, moldar a criação de novas polícias para poder combater uma diversificação do fenómeno da insegurança que de facto está a aumentar em todos os aspectos. Depois também temos os serviços de inteligência, enfim, usamos aqui mais o conceito de segurança de Estado, aliás, função que é muito cara a esta casa, como se compreende, e aqui a Constituição também, aliás, autonomiza o conceito de segurança de Estado, embora o artigo 211 seja um pouco vago. Eu até acho que o artigo 211 acaba por dizer aquilo que é menos importante. Se calhar até é melhor não dizer nada, não é? Mas de facto diz aquilo que é menos importante, porque refere criminalidade violenta organizada, mas depois não diz mais nada. Mas, na verdade, qual é o principal objetivo de um serviço de inteligência de Estado? Com certeza que será combater a criminalidade organizada, mas isso não é o principal. O principal é combater o golpe de Estado, combater sublevações, combater invasões estrangeiras. Isso é que é, digamos, os serviços de inteligência têm uma função, digamos, de atividade, de prevenção dos atos mais graves que há contra a subsistência do Estado. E nenhum desses conceitos está no artigo 211. Podia estar, mas não está. Isso não impede que os serviços de inteligência atuem com certeza, porque a lei pode definir esses conceitos, mas, de facto, digamos, de todos esses dois sistemas, quer da segurança militar, quer da segurança policial, a segurança de Estado está, no fundo, é transversal às duas seguranças, porque tanto combate riscos internos como externos.
mas combate, digamos que é uma zona de interseção, mas combate aqueles que são os mais graves. Enquanto que a polícia pode combater a criminalidade de bagatela, não é, do roubo de galinhas ou de qualquer outra coisa, não estamos a ver os serviços de inteligência preocupados com a baixa criminalidade. Isso não faz sentido nenhum. Por outro lado, as Forças Armadas não têm capacidade para prevenir ataques militares, não têm essa capacidade de antecipação que têm os serviços de inteligência, que sobretudo se notabilizam pela sua capacidade de predição, de antecipação desse cenário disruptivo que seja colocado e, portanto, atuam muito mais a montante de qualquer outra atividade, quer seja da atividade da segurança militar, quer da atividade da segurança de natureza policial. Depois também há aqui uma questão no artigo 212 que tem a ver com as medidas de segurança, o que é importante, aliás a própria lei refere isso. Nós em Portugal temos uma visão absolutamente de pobreza franciscana, com o devido respeito do São Francisco de Assis, que foi um grande santo, mas de facto na nossa Constituição não temos nada, quase nada sobre a segurança de Estado. Aliás, fui durante 4 anos presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa e de vez em quando tínhamos reuniões com o Parlamento, tínhamos que ir uma vez por ano, aliás era necessário, fazemos um relatório, assim como vocês também têm uma comissão parlamentar para esse efeito, e digamos, a ignorância da classe política, na altura, hoje penso que as coisas são muito diferentes, mas a ignorância era tanta, ou o preconceito era tanto em relação aos serviços de inteligência, que uma vez uma pessoa nessa reunião me perguntou se eu não achava que a existência de serviços de inteligência era inconstitucional. Mas coitado, essa pessoa fez um raciocínio básico. Qual era o raciocínio básico? É que como não estava na Constituição previsto no serviço de inteligência, ele achava, por não estar na Constituição, que era inconstitucional. Provavelmente isto é um raciocínio demasiado básico. E eu apenas respondi, mas diga-me lá o país que não tem serviço de inteligência. Não me soube responder. Já também não sabia. Mas, de facto, é necessário os serviços de inteligência. Eles não são nada inconstitucionais, têm que estar dentro da legalidade e é preciso estabelecer o critério da atuação e o seu controle. Claro que há um problema sério de controle, é uma matéria difícil, sabemos disso. É uma matéria depois que não se pode politizar. Essa que é a grande dificuldade, o controle dos serviços de informações um controle político feito pelo Parlamento, poder dar armas para que a oposição se faça prevalecer segredo de Estado para introduzir esse segredo de Estado na sua crítica política. Isso obviamente, mata por completo a eficácia e a eficiência de um sistema de inteligência. E, portanto, claro que aqui há vários modelos na Europa, há modelos de controle parlamentar, há modelos de controle, por exemplo, de pessoas especialistas, experts, que não são políticos, portanto, deixando o controle para as pessoas que não estão na política ativa. Eu sou mais defensor desse modelo. Porque um deputado, se é ao mesmo tempo um deputado da oposição, é ao mesmo tempo fiscalizador dos serviços de inteligência. Mas como é que isso vai funcionar? Ou diria eu mesmo, um deputado da maioria vai fiscalizar o serviço de inteligência do seu próprio, que é apoiado pelo seu próprio partido, vai dizer que está tudo bem. Não é? E o outro vai dizer que está tudo mal. Não é? Isto não é óbvio. Portanto, há aqui um problema complexo, difícil, que não se resolve pela lei, resolve-se também pela credibilidade das pessoas e pela honestidade das pessoas que vão fiscalizar, que têm acesso a segredos de Estado, como eu tive, mas que depois não os vão usar para a sua vida política, para fazer a sua vidinha de luta partidária. Isso vai ser um crime, uma traição, fazer uma coisa dessas. Mas essa é que é a grande dificuldade que se coloca e penso também que é um problema com o qual aqui em Angola certamente estão confrontados e que não é fácil resolver, reconheço. Depois também estes são os 3 sistemas que estão previstos na nossa Constituição, mas eu talvez acrescentasse aqui também o sistema da proteção civil, que é hoje um sistema muito importante, aliás é aquele que é mais próximo das pessoas. Aqui a proteção civil no sentido de safety, não de security. Security é a atividade contra os atos do homem, que são criminosos ou maldosos. Aqui a safety no sentido da atividade humana contra os atos danosos da natureza, as catástrofes, os acidentes graves e as catástrofes podem provocar realmente elevados danos materiais e pessoais, cheias, inundações, epidemias, lá está, calamidades públicas. E, portanto, esse sistema também tem que ser um sistema levado a sério e que é hoje tão importante como os outros sistemas também de segurança e, portanto, aqui a segurança no sentido agora mais amplo. Tão amplo que inclui as tais novas seguranças. A segurança ambiental, a segurança energética,
Hoje é um tema que está na moda, a segurança energética. O que é a segurança energética? É a capacidade que um país tem de garantir o fornecimento de energia, mas não é só o fornecimento de energia, de ele não ser interrompido, de um país de quem seja importador e o país tem um golpe de Estado e deixa de ter petróleo, mas ter uma diversificação nas fontes de energia, mas uma diversificação ao melhor preço. Do que é que vale um país ter sempre alguém que lhe venda petróleo se vende um barril de petróleo a 1000 euros? Não vale nada. Tem que ter, portanto, a segurança energética é a capacidade de manter o fornecimento de energia a um país, mas a preços acessíveis, não é a preços incomportáveis para a própria economia do país. Esse é um problema. Claro que Angola tem os seus recursos próprios, não é o problema de Angola, mas é um problema de Portugal, por exemplo. Manifestamente não temos qualquer tipo de recurso especial desta natureza. Mas é um tema que está hoje na ordem do dia, realmente, a segurança energética. Ou, pelo menos em Portugal, os serviços de inteligência têm trabalhado muito nesta área. Outra questão também muito importante, a segurança cibernética. Isso é fundamental. E aqui depois é um problema que diz respeito a toda a gente. Porque há a segurança dos computadores das pessoas privadas, mas há a segurança dos computadores das pessoas coletivas públicas. E depois aqui a segurança não é só... A segurança cibernética tem dois sentidos. É a segurança dos dados, não são só os pessoais, de todos os dados, dados industriais, dados empresariais, dados de propriedade, etc., mas também a segurança das próprias vias de comunicação onde os dados circulam, a segurança das estruturas de computadores. São as duas coisas, a segurança das estruturas computacionais e a segurança dos dados que circulam nessas mesmas estruturas. Porquê? Porque depois há atos de pirataria, os hackers que querem dinheiro, mas também há atos de espionagem industrial, que querem saber os segredos das empresas, ou atos de sabotagem, precisamente que vêm através deste tipo de ameaças cibernéticas. Depois, outras coisas mais recentes, a segurança alimentar também é uma questão importante, a biossegurança também, aliás, curiosamente a vossa lei faz referência à biossegurança e julgo que isso é muito importante. Já agora falando um pouco no vosso texto, eu penso que é um texto que representa um avanço significativo em relação à lei 2 de 2002, eu estive a ler ontem e não tenho assim uma opinião ainda totalmente, digamos assim, profunda, porque estive só a dar uma vista de olhos, mas desde logo há uma coisa que eu acho muito importante que salta logo à vista no artigo 4º, quando fala dos objetivos da segurança nacional. Reparem que além dos objetivos normais ou habituais, há um aspecto muito importante, a linha G, a biossegurança, a proteção do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento económico sustentável. Portanto, a segurança de um país é também a biossegurança, é também a segurança ambiental. E sabem que pode haver terrorismo ambiental. Já tem havido terrorismo ambiental. E também pode haver terrorismo biológico. Também pode haver. E, portanto, isto significa, então, que esta lei está em linha com a ideia de haver novas seguranças que também fazem parte, ou cujo combate, ou cuja defesa e cujo combate ao risco que a possa ameaçar, faz parte também dos objetivos gerais da própria segurança nacional. Aliás, a vossa lei até refere a ideia interessante da própria cultura de segurança nacional. Depois, claro que aqui do ponto de vista do sistema, a ideia é de criar um sistema integrado, com estes vários, digamos, sistemas, ou subsistemas. No fundo, há subsistemas que são o sistema militar, o sistema policial e o sistema de inteligência, que, digamos, que se vão incorporar num sistema maior de segurança nacional. Embora aqui depois a vossa legislação, esta lei, depois me suscita aqui algumas dúvidas. São mais dúvidas, digamos, do ponto de vista dos conceitos, porque eu a certa altura fiquei aqui sem saber se estas três dimensões são instituições ou são órgãos, porque a certa altura reparem que fala-se na existência de órgãos e de instituições de segurança nacional. É preciso aqui saber, digamos, quais são os conceitos que estamos aqui a utilizar. Porque uma coisa, reparem, o artigo 12 diz o seguinte, número 3, são instituições do Sistema de Segurança Nacional as Forças Armadas e a Polícia Nacional. E depois diz, no número 4, são órgãos do Sistema de Segurança Nacional os órgãos de inteligência e de Estado. Portanto, então, as Forças Armadas e a Polícia são instituições. Então, e os serviços de inteligência não são uma instituição?
também disse uma instituição. São órgãos. Porquê é que são órgãos? Porque é que os outros são instituições e os serviços de inteligência são órgãos. Isto não está muito claro. E depois, aliás, isto entra em contradição num outro artigo. Claro que isto pode corrigir facilmente, não leve mal esta crítica, mas porque depois há uma confusão, porque depois, noutro lugar, já se diz que as Forças Armadas e a Polícia também são órgãos. Então, são órgãos ou são instituições? É o artigo 17. Diz o seguinte: são órgãos de garantia da segurança nacional as Forças Armadas, a Polícia Nacional, os órgãos de inteligência. Então, quer dizer, no artigo anterior, as Forças Armadas e a Polícia eram instituições e os órgãos de inteligência eram órgãos. Mas no artigo 17 já são todos órgãos? Não estou a perceber. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo, do ponto de vista, pelo menos, da terminologia. Admito que as ideias estão certas, mas acho que é preciso ter cuidado quando agora o legislador passar à especialidade, é preciso limar estas arestas para que isto fique, de facto, mais claro. Portanto, já agora outro setor que eu também gostaria ainda de referir, estou quase a terminar, muito importante, é a segurança privada. Nós tendemos a desvalorizar a segurança privada, é um erro, porque a segurança privada é muito importante para muitas pessoas, não têm a possibilidade de ter segurança pública, porque ela não chega a todas as pessoas, nem o Estado tem condições de ter uma segurança pública que possa chegar a todas as situações. E, além do mais, a segurança privada é um direito das pessoas, de autoproteção. É que não podemos desvalorizar que a liberdade da pessoa passa também por uma liberdade de se autoproteger. Se proteger à sua maneira, de acordo com a sua percepção de insegurança. Qualquer pessoa deve ter o direito a ter um guarda-costas. Não é? Não é desejável, não é? Mas não podemos limitar as pessoas nas suas preocupações de autodefesa. Então, a segurança privada tem que ser enquadrada neste sentido. Normalmente as Constituições não falam da segurança privada, mas ela deve ser vista como uma instituição que também protege as pessoas, a propriedade e ali até a própria liberdade pessoal. Mas sabemos que às vezes as coisas não correm bem na prática. Angola tem uma importante lei de segurança privada, mas infelizmente essa lei tem sido pouco aplicada e seria uma área de facto de necessidade de intervenção e de fiscalização e de clarificação do ponto de vista dessa indústria, que é uma indústria importante, cada vez mais desenvolvida. Aliás, a segurança privada muitas vezes é nessas empresas que estão as novas tecnologias, de câmaras, por exemplo, câmaras de proteção dos polícias, os drones, quais são as empresas que são mais avançadas nas novas tecnologias de segurança? São as empresas de segurança privada. E, portanto, neste caso, a segurança pública tem muitas vezes de se munir daquilo que pode ser dado pelas empresas de segurança privada e, portanto, deve ter uma atividade de colaboração com essas empresas e não uma atividade de hostilização em relação a essas mesmas empresas. Para terminar, a conversa já vai longa, mas saborosa. Temos aqui a comunidade internacional e todos os seus problemas que temos de enfrentar. Enfim, isto daria aqui muitas horas, mas vou tentar resumir. Claro que aqui os princípios são evidentes, todos nós sabemos quais são esses princípios. O princípio, sobretudo, da resolução pacífica dos conflitos, mas também às vezes é necessário usar a força. Hoje a força está parametrizada no Conselho de Segurança. A Carta das Nações Unidas define quais são os meios de utilização da força e apesar de tudo, hoje o direito internacional público já não é bem, como se costumava dizer aqui há uns anos, já não é um Pai Natal. Porque o Pai Natal é aquela coisa que toda a gente fala, mas não existe, não é? E assim seria o direito internacional público. Seria um direito que toda a gente fala, mas ele não existe. Realmente é difícil de existir, porque olhamos agora para o conflito israelo-palestiniano e temos a ideia de que o direito internacional não existe, não é? Ou então olhamos para a guerra da Ucrânia, então onde é que está a soberania territorial da Ucrânia? E a Rússia pode invadir outro país assim? Não há sanções, não se faz nada, não se põem os infratores no seu devido lugar? Não, pelos vistos, não é possível. Portanto, claro que o direito internacional não tem os mecanismos de garantia que tem o direito estadual, ainda nunca poderá ter. Mas, apesar de todas as coisas, têm vindo a mudar, têm sido criados novos mecanismos. E eu aqui talvez ressaltasse os dois últimos. O direito humanitário, por exemplo. O direito humanitário é uma coisa que tem 150 anos. E o direito humanitário é uma coisa que, à primeira vista, seria impossível. Porquê? É responder esta pergunta. Mas pode haver humanidade na guerra? É porque, incrível que pareça, pode.
a guerra pode ser humanizada. E a verdade é que o direito humanitário tem vindo a humanizar a guerra. Mas realmente um grande suíço que inventou o direito humanitário, o Sr. Jean-Henri Dunant, realmente ficou impressionado com uma batalha muito sangrenta e de facto teve uma iluminação, porque de facto é possível criar mecanismos para moderar os excessos de guerra e os excessos de sofrimento que sejam cometidos contra as pessoas e contra grupos. E, portanto, hoje o direito humanitário é muito desenvolvido, há 3 fases importantes: o direito de Haia, o direito de Genebra e o direito de Nova Iorque. Nós falamos sobretudo nas convenções de Genebra, de 1949, são 4 convenções, mas de facto o direito humanitário tem esta preocupação, por um lado, de proteger certos grupos vulneráveis, a população civil não deve ser objeto de atos de guerra, proteger os feridos, proteger os prisioneiros, proteger os grupos que vão ajudar, o pessoal médico, o pessoal religioso, os jornalistas, até como sabem tem uma proteção especial no seio dos conflitos internacionais, e por outro lado também não permitir certos meios de guerra que são indesejáveis, sobretudo certo armamento, que é particularmente doloroso para as vítimas. Não permitir armas tóxicas, armas bacteriológicas, armas laser, granadas também de deflagração no corpo, ou balas que se deflagram dentro do corpo, lança-chamas, não permitir a destruição de monumentos históricos. Portanto, todo um conjunto de armas que são consideradas proibidas, armas químicas, claro, pelo direito internacional humanitário. E já agora também nos métodos de guerra. Eu sorrio sempre quando me lembro de uma distinção da Convenção de Genebra que distingue entre a perfídia e a astúcia. A da perfídia é um crime de guerra, mas a astúcia não é nenhum crime, é uma coisa boa. Portanto, quem está a combater deve ser astuto, mas não pode ser pérfido. Agora, onde está a separação entre ser pérfido e ser astuto é que é capaz de ser mais complicado de distinguir. Mas é curioso porque a perfídia é um crime de guerra, mas a astúcia não. A astúcia é um meio, é um método de guerra válido para poder prosseguir as operações. Depois temos mais recentemente o direito internacional penal, que também, por incrível que pareça, acaba por ser uma proteção indireta dos direitos humanos. Porquê? Porque uma vez que criminaliza os atos mais graves contra a pessoa, portanto, contra a vida, o genocídio, ou a tortura, ou a deportação, ou a violação de mulheres, ou a sua esterilização forçada, ou pôr crianças a combater, tudo isso são crimes contra a humanidade e crimes de guerra, acho que estão todos explicadinhos nos artigos 7º, 8º e 9º do Estatuto de Roma do TPI, mas na verdade o TPI acaba por ser indiretamente um tribunal que também protege os direitos humanos, porque ao incriminar as pessoas que têm essas condutas, está indiretamente a proteger os direitos humanos. Mas sabemos também que o TPI tem tido algumas dificuldades, embora o TPI possa atuar mesmo nos países que tenham rejeitado a sua jurisdição. Aliás, aqui o caso da África, talvez o único caso desses, foi o caso do Sudão, não é? Em que o TPI teve jurisdição que foi decretada pelo Conselho de Segurança ao abrigo do capítulo 7º da Carta para poder emitir um mandato de captura para prender, na altura, o Presidente do Sudão, coisa que nunca veio a suceder, mas na verdade esse mandato foi emitido, mas nunca foi realmente executado. Portanto, esta parte, estou aqui a referir-me um pouco mais assim, depressa, mas era um pouco esta a minha panorâmica que eu vos queria aqui deixar, e também já agora aqui a indicação de alguns livros meus, aqui de novo o meu e-mail. Em relação aos livros, temos aqui vários livros, depois posso deixar-vos também o PowerPoint para quem quiser, não é segredo de Estado, nem é segredo académico, se é que isso existe. E este livrinho, que eu tive o gosto também de oferecer ao Sr. Magnífico Reitor, é um livro que eu recomendo, onde tem 1100 páginas, onde todos estes assuntos estão tratados. É a segunda edição, já vai a segunda edição. E depois também, enfim, como sabem, também tenho que trabalhar o Direito Constitucional, que é o manual do primeiro volume. Também o Direito Internacional Público, também é uma matéria que eu tenho estudado bastante. Este é um capítulo do Direito Internacional Público, que é o Direito Internacional da Segurança. E finalmente, este é o último livro. Este também é o Direito Internacional Penal, que teve agora uma nova edição, aliás, a capa não é esta, é diferente. Isto é a capa da primeira edição. E agora esta compilação de legislação de Direito à Segurança, que saiu há 3 meses em Portugal, também pela Livraria Almedina. E pronto, e portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Ilustre professor Bacelar, queremos externar a nossa gratidão pela sua preleção
e para não tomarmos mais tempo, não tomarei tempo para fazer uma síntese do que foi aqui apresentado. Antes, porém, abrirei espaço para que façamos inicialmente uma primeira rodada de perguntas. Peço aos colegas que levantem-se e apresentem